Irmãos e irmãs, que Yahweh abençoe a cada um de nós. Que o amor e a paz de Yahshua Mashiach esteja em vossos corações. Bom, irmãos, vou estar trazendo aqui uma palavra para edificação à igreja do corpo do Mashiach. Palavra essa que é o arrependimento. Que esse momento ele seja conduzido pelo Ruach do Eterno Pai Criador e Al dos Exércitos, em nome do seu Filho amado Yahshua Mashiach. Mas antes irei fazer uma oração, pedindo ao Criador Yahweh, em nome do seu Filho amado Yahshua Mashiach, que envie o seu Ruach para estar administrando essa palavra, usando o seu vaso, o qual ele vem lapidando e edificando por meio de suas palavras. Aleluia, louvado seja e eternamente seja a tua misericórdia. Ó Yahweh, Altíssimo, Supremo, Rei da Glória, Todo-Poderoso és tu, ó Pai, Criador do céu, da terra, do mar, tudo que criaste. Ó Yahweh, Autor da vida, Arquiteto do mundo, não há vida, ó Pai, fora de ti. Ó Yahweh, nossa salvação, nosso tudo do nada que somos sem ti, ó Pai. Ó Yahshua, nosso Salvador, ó Yahshua, nosso Mestre, ó Yahshua, nosso Rei, nosso irmão mais velho, unigênito do Pai, único mediador diante do Eterno Pai Criador e Al dos Exércitos. Ó Pai querido, Pai amado, neste momento, em primeiro lugar, quero te agradecer, ó Pai, por estar tendo esta oportunidade em poder estar levando uma palavra de edificação à igreja do corpo do Mashiach, ó Pai querido amado. Sei que nada acontece, ó Pai, sem a tua permissão, Pai querido. Portanto, ó Pai amado, neste momento peço-te que venha conduzir esta palavra à igreja do corpo do Mashiach. Palavra essa, Pai, que é o arrependimento, ó Pai querido amado. Ó Pai amado, vós me deste esta palavra há 3 anos atrás e pediu que fosse anunciada ao mundo, porque o tempo se aproximava, ó Pai querido amado. Creio que tudo é no tempo determinado por ti, ó Pai, porque agora que estou tendo esta oportunidade de estar compartilhando com os meus irmãos e irmãs, ó Pai amado, a palavra por meio dos canais de comunicação, até porque, ó Pai querido amado, na época que me deste esta palavra do arrependimento, eu não tinha intimidade, ó Pai querido amado, com tua palavra. Eu não examinava as sagradas escrituras. Aleluia. Que as palavras que saírem da minha boca não seja eu falando, mas sim o teu Ruach usando a minha boca para transmitir essa palavra de edificação à igreja do corpo do Mashiach. Aleluia, ó Pai querido amado, que a tua palavra possa atingir o máximo de alma, Pai, neste mundo, levando ao arrependimento, transformando os corações de pedra em corações pura quebrantado, semelhante ao de Yahshua Mashiach, teu filho amado. Ó Pai querido amado, em nome de Yahshua, Pai, conduz este momento, louvado seja o nosso Pai Criador, eterno é a tua misericórdia, vem em compaixão, Pai, dos teus filhos, nos conduze à cidade celestial, a nova Yahushalã. Aleluia, que assim seja. Bom, irmãos, antes de iniciar com as Sagradas Escrituras, eu vou estar trazendo aqui uma pequena introdução falando do arrependimento. O arrependimento é gerado no nosso interior, dentro de nós, quando reconhecemos que pecamos, ou seja, fazemos coisas erradas, que são desagradáveis aos olhos do nosso Pai Criador Yahweh, e buscamos o eterno Pai Criador, confessando os nossos erros, o nosso pecado. O nosso Pai Criador, ele nos ouve a nossa súplica, e ele virá em nosso auxílio, enviando o Consolador, que a nós foi dado quando Yahshua Mashiach aqui esteve, e ele foi ressuscitado pelo nosso Pai Criador, dentre dos mortos. E ele disse, irei para o Pai e enviarei um Consolador. Então esse Consolador, ele vem em nosso auxílio, que é o Ruach de Al, o Espírito. Ele nos conduz ao arrependimento, que irá nos levar a renunciar às obras do pecado. Que sabemos, irmãos, que o pecado, ele habita na carne. E Yahshua Mashiach, ele já nos libertou do pecado, nos dando a vida no Espírito. Mas para que o Ruach, ou seja, o Espírito de Al, ele venha habitar em nós, precisamos renunciar à vida de pecado, que são os prazeres da alma, que está na carne. Como um exemplo, eu posso estar aqui citando alguns deles, como orgia, bebedeira, devastidão, libertinagem,
rixa, maldade, ciúme, orgulho, vaidade, adultério, idolatria, inveja, entre outros. Sabemos que tudo isso são abomináveis perante os olhos de Yahweh. Precisamos renunciar. Então, pode surgir uma pergunta: como vamos nos libertar de tudo isso? Bom, irmãos, primeiro, reconhecer que tudo isso é errado. Buscar o nosso Pai Criador Yahweh, em nome do seu Filho Yahshua Mashiach. Pode surgir outra pergunta: como irei buscar o Criador Yahweh? Bom, também, irmãos, no seu coração, ou seja, no seu íntimo, por meio de oração, meditação da palavra viva de Yahweh, examinando as sagradas escrituras. Tudo isso, irmãos, é um caminho que nos aproxima do nosso Pai Criador Yahweh dos exércitos. Pode ter certeza, irmãos, que Ele nos ouve e entrará em providência em nossas vidas. Então, tudo que não convém ao nosso Pai Criador Yahweh, o Ruach do Eterno, Ele vai estar tirando de nós, nos levando a uma mudança de atitude, de vida comportamental e espiritual. Bom, a pessoa que se arrepende, ela muda de ideia, ela decide viver de forma diferente. Então aí acontece a salvação. Quando uma pessoa ela se arrepende dos seus pecados e procura se aproximar do nosso Pai Criador Yahweh. O Ruach Kadosh, ele nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Aleluia, Pai querido amado. Bom, irmãos, agora vamos estar aqui abrindo as Sagradas Escrituras. Eu vou estar iniciando a palavra, iniciando com o livro de Lucas, o evangelista Lucas. Peço aos irmãos que possam estar examinando aí junto comigo, capítulo 3, versículo 3. Quando o apóstolo Yohanan, cognominado João, ele foi enviado pelo nosso Pai Criador Yahweh para preparar o caminho do Rei Yahshua Mashiach, nosso Salvador, anunciando a imersão de arrependimento. Então, irmão, vamos ouvir aqui o que a palavra diz, capítulo 3, versículo 3 do livro de Lucas. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando a imersão de arrependimento para a remissão dos pecados. Aleluia. Continuando no mesmo capítulo, no versículo 8, o nosso Rei Yahshua Mashiach, ele nos adverte que sem o arrependimento não haverá salvação. Vamos estar ouvindo o que o versículo diz, versículo 8, mesmo capítulo 3. Produzi então frutos dignos do arrependimento, e não começareis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que até mesmo destas pedras o Criador Yahweh ele pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia, louvado seja o nosso Pai Criador. Bom, irmãos, seguindo ainda no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 32, mais uma vez vem nos testificando as palavras do nosso Rei Yahshua Mashiach, relatado por Lucas nesse capítulo, que o nosso Pai Criador Yahweh, ele enviou o seu Filho Yahshua Mashiach para resgatar o que se tinha perdido. Então vamos ouvir o que a palavra diz. O capítulo 5, versículo 32. Não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia, que assim seja. Outro capítulo, irmãos, aqui também no livro de Lucas, capítulo 13, versículo do 3 ao 5. O nosso Rei Yahshua Mashiach, ele enfatiza a importância do arrependimento diante do acontecimento que houve na Torre de Siloé. Vamos estar ouvindo o que o capítulo e o versículo nos diz. Capítulo 13, versículo 3, do 3 ao 5. Vou estar iniciando aqui o 3. Não, eu vos digo, todavia, se não vos arrependestes, perecerei todos do mesmo modo. Versículo 4. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Al-Shalom? Versículo 5. Não, eu vos digo, mas se não vos arrependestes, perecerei todos de modo semelhante. Aleluia, louvado seja o nosso Pai Criador. Tremendo. Dando continuidade, irmãos, ainda no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 10, nos mostra
a grande importância do arrependimento. Vamos ouvir o que a palavra diz. Eu vos digo que do mesmo modo a alegria diante dos anjos de Al por um só pecador que se arrepende. Louvado seja Al, né? A palavra aí nos testificando que para se arrepender a pessoa precisa entender que pecou, né? Todos pecamos. A pessoa que se arrepende, ela fica triste, porque entende que o pecado é errado e por isso pede perdão a Al. Louvado seja o nosso Pai Criador. Irmãos, outra passagem aqui ainda, seguindo o livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. Vamos estar ouvindo aqui o que a palavra diz. Ela diz o seguinte: acautelais vós a correção fraterna. Se teu irmão pecar, repreendas, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. O versículo 4. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, e 7 vezes retornar, dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Aleluia, Pai querido amado, louvado seja Al. Bom, irmãos, o arrependimento, ele não é só ficar triste por causa do pecado. O arrependimento é também decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Al. Em Yahshua Mashiach. Ele não se contenta com o pecado, ele quer fazer o que é certo e agradável ao nosso Pai Criador Yahweh. Seguindo aqui do livro de Lucas, capítulo 24, versículo 47, vamos ouvir o que a palavra diz. E que em seu nome, Yahshua Mashiach, fosse programado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Yahushalã. Aleluia, Pai querido amado, louvado seja Al. Irmãos, sabemos que o evangelho que está sendo anunciado agora no tempo do fim é a palavra da verdade e da justiça. Precisamos acordar, despertar desta cegueira espiritual que está sobre a face da terra. Nosso Pai Criador Yahweh, Ele está nos advertindo para o tempo que estamos vivendo. A palavra está se cumprindo, o tempo chegou. Bom, irmãos, aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, vamos ouvir o que a palavra diz. Cumpriu-se o tempo, e o reino do Criador Yahweh está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia, louvado seja Yahweh para sempre e eternamente. Bom, irmãos, com o tempo, o arrependimento ele gera muitos frutos exteriores. Yahweh, nosso Pai Criador, ele nos liberta do pecado para poder praticarmos boas obras. Ele põe o desejo em nossos corações de fazer o bem e ele nos ajuda a pôr em prática. Vamos ouvir aqui, abrindo aí o livro de Matitial, que é Mateus, o capítulo 3, versículo 8. Vamos ouvir o que a palavra diz. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja, irmãos, o que essa palavra vem nos dizer, né? Testificando que precisamos produzir frutos do arrependimento. Uma pessoa arrependida, irmãos, ele está pronto a aceitar as correções de Al e aprender como viver de maneira certa. Isso não significa que nunca mais vai errar, mas significa que vai pedir perdão, ele vai se esforçar para fazer o melhor, ele vai lutar contra o desejo da carne. Tem outra passagem aqui, irmãos, o livro de Matitial, capítulo 11, versículo 20 e 21. Vamos ouvir o que a palavra nos diz. Passou então Yahshua a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido,
com pano de saco e cinza. Tremendo, louvado seja Yahweh. Aleluia. Então, irmãos, mais uma vez a passagem, né, a palavra de Yahweh aí nos testificando, né, que essa passagem nos adverte que neste lugar citado não houve o arrependimento. Então, a mão do Criador Yahweh pesou sobre este povo. Irmãos, os principais frutos do arrependimento é uma vida diferente. A atitude em relação ao pecado, ele muda. Agora a pessoa ela não quer mais continuar pecando. Até porque o pecado ele já foi vencido por Yahshua Mashiach no madeiro. Nós só precisamos nos esforçar contra os desejos da carne e poder rejeitar o pecado e escolher fazer o que é certo. Vamos estar abrindo aí, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Quando o apóstolo Pedro, ele nos adverte sobre a importância da imersão em nome de Yahshua Mashiach para a remissão dos pecados. Irmão, vamos ouvir o que a palavra diz no capítulo 2, versículo 38 do livro de Atos dos Apóstolos. Respondeu-lhe Caifás é cognominado Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja imerso no nome de Yahshua Mashiach para a remissão dos vossos pecados. Então receberei o dom do Ruach Kadosh. Aleluia, louvado seja o nosso Pai Criador. Mais uma confirmação, irmãos, que sem o arrependimento não receberemos o Ruach Kadosh do nosso Pai Criador Yahweh. Até porque o Ruach de Yahweh, ele não habita em templo impuro, ou seja, uma pessoa em pecado, ele está impuro. Ele precisa se limpar, renunciando às obras do pecado, às obras da carne, se abrindo para a graça que a nós foi dado por Yahshua Mashiach, através do grande amor do nosso Pai Criador Yahweh dos exércitos, por cada um de nós. Aleluia, Pai amado. Outro fruto do arrependimento, irmãos, é a libertação da culpa. Quando uma pessoa ela se arrepende, Yahweh, nosso Pai Criador, ele perdoa os nossos pecados. Agora não precisamos mais viver com o peso da culpa. A pessoa arrependida, ela entende que não está mais debaixo da condenação. Louvado seja Yahweh. Vamos ouvir aí, continuando com o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Vamos ouvir o que a palavra nos diz. Capítulo 3 de Atos, versículo 19. Arrependeis-vos, pois, converteis-vos, a fim de que seja apagado os vossos pecados. Aleluia. Versículo 20. E deste modo venha da face de Yahweh os tempos do refrigério. Então enviará ele o Mashiach, que a vós foi destinado, Yahshua. Aleluia, Pai querido amado, louvado seja Yahweh. Outra passagem, irmãos, que nos desperta sobre o arrependimento, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. Bom, irmãos, esse versículo ele vem nos testificando sobre a vinda de Yahshua para a remissão dos pecados. Sabemos que ele veio e venceu toda a hoste espiritual do mal. Ele nos libertou das trevas, do Sheol, da escravidão. Ele venceu o pecado que leva à morte, nos dando a luz da salvação. Através do arrependimento, alcancemos a salvação que nos leva para a vida eterna. Aleluia, que assim seja, conforme a tua vontade, Pai querido amado. Então vamos ouvir, irmãos, o que o capítulo 5, versículo 31 de Atos nos diz. O Criador Yahweh, porém, o exaltou com sua direita, fazendo príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aleluia, louvado seja o nosso Pai Criador. Então, irmãos, precisamos estar pronto para a glória de Yahweh, porque Yahshua Mashiach já veio e nos deixou sobre aviso em relação ao grande dia. Vamos ficar em vigilância para não sermos pego de surpresa, como no tempo de Noé. Louvado seja o nosso Pai Criador. Aqui, irmãos, seguindo ainda o livro de Atos,
Agora, irmãos, no tempo do fim, nosso Pai Criador Yahweh nos chama ao arrependimento sincero de coração. O Pai ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas que ficamos atentos ao seu chamado. O tempo chegou, vamos acordar para esse chamado do Pai. Vamos ouvir o que a palavra diz em Atos, capítulo 17, versículo 30. Por isso, não levando em conta o tempo de ignorância, o Criador Yahweh agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Aleluia, Pai querido amado, louvado seja Yahweh. Última passagem aqui, irmãos, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 21, onde o apóstolo Shaul, cognominado Paulo, ele adverte os ialdinhos gregos ao arrependimento. Vamos ouvir o que a palavra diz. Capítulo 20, versículo 21 de Atos. Conjurando o Ialdim gregos ao arrependimento diante do Criador Yahweh e a fé em Yahshua Mashiach, nosso Rei. Louvado seja o nosso Pai Criador. Bom, irmãos, em contrapartida, a contristação trabalhada pelo Ruach Kadosh, ele possibilita ao pecador o arrependimento para a salvação. Porque sabemos que a tristeza, segundo Yahweh, opera o arrependimento para a salvação, o qual ele não traz pesar. Já uma tristeza do mundo leva à morte. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, nos testifica essa passagem. Vamos ouvir o que a palavra diz. Alegro-me agora, não por vos ter contristado, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Vós vos entristeceis segundo Yahweh, e assim não sofreste dano algum da nossa parte. Versículo 10. Com efeito, a tristeza segundo Yahweh produz o arrependimento que leva à salvação, e não volta atrás, ao passo que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Aleluia! Louvado seja o nosso Pai Criador. Irmãos, abrindo aí o livro 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos testifica o quanto nosso Pai Criador Yahweh é misericordioso com todos os seus, para que nenhum venha a se perder. Porque Yahshua Mashiach já veio resgatar o que se tinha perdido. Portanto, irmãos, hoje o nosso Pai Criador só nos chama ao arrependimento. E sabemos que esse atraso do noivo é para que todas as almas que a ele pertencem sejam alcançadas. Louvado seja Yahweh. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos ouvir o que a palavra diz. Não retarda, ó Yahweh, a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia, Pai querido amado. Vamos voltar aí para a antiga aliança, em 2 Crônica, capítulo 6, versículo 26 e 37. Mais uma vez, nos testificando o quanto o nosso Pai Criador Yahweh, ele ouve os nossos clamores e as nossas orações, quando nós voltamos para ele de coração puro e contristado. Aqui nos mostra o clamor de Salomão pelo seu povo, que tinha pecado contra ao Criador Yahweh, ele clamando pelo arrependimento do seu povo. Vamos ouvir o que a palavra diz. Capítulo Crônica, 2 Crônica, capítulo 6, versículo 26. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, se rezarem neste lugar, louvarem o teu nome, Yahweh, e se arrependerem de seus pecados, por os teres afligido. Aleluia, Yahweh. Louvado seja o nosso Pai Criador. Versículo 37. Se eles caírem em si, na terra para onde houveres sido levado, se arrependeres e te suplicarem na terra do seu cativeiro, dizendo, pecamos, agimos mal, nós nos pervertemos. Aleluia, louvado seja o teu nome. Então, irmão, mais uma vez, o reconhecimento do pecado, que é a importância de reconhecermos que pecamos. A palavra vem nos testificando sobre esse arrependimento para alcançarmos as bênçãos vindas do nosso Pai Criador Yahweh. Sem o arrependimento, é impossível para o homem alcançar a glória do nosso Pai Criador Yahweh dos exércitos. Bom, irmãos,
Concluindo essa palavra para edificação, a Igreja do Corpo do Mashiach gostaria de estar deixando esta mensagem. Nosso Pai Criador Yahweh dos Exércitos, Ele nos chama à conversão, em nome do seu Filho amado Yahshua Mashiach. Vamos despertar para o chamado do nosso Pai Criador Yahweh. Ele é lento em irá e cheio de compaixão e misericórdia para aqueles que se abrem ao arrependimento e buscam a sua face, reconhecendo o sacrifício que Ele fez por nós, por amor e obediência ao Pai Criador Yahweh. Oh glória, aleluia, Pai querido amado, que assim seja conforme a tua vontade, ó Pai. Fique todos na paz e na graça do Eterno. Até a próxima. Celebrai porque Ele é bom, e o teu amor é para sempre. Adorai porque Ele é bom, e o teu amor é para sempre. Yahusha, a direita de Al é excelsa, a direita de Al faz proezas, a direita de Al é excelsa, a direita de Al faz proezas. Yahusha, Yahweh nos corrigiu, nos castigou, mas a morte não nos entregou. Yahweh nos deu a vitória, Yahweh nos deu a salvação. Jamais morreremos, nós viveremos eternamente em nome de Yahshua Mashiach. Yahusha, 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 Yahusha. Abriu-nos as portas da justiça, vamos entrar celebrando a Yahweh. Esta é a porta da verdade, por onde os justos entrarão. Bendito que vem em nome de Yahweh, o Rei da Glória. Yahusha, 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 Yahusha. Da casa de Yahweh nós vos abençoamos, Yahweh que nos ilumina. Yahweh é o nosso canto, Yahweh é a nossa força. Yahusha, Yahusha, Yahweh salva, salva Yahudá. A direita de Yahweh é excelsa, a direita de Yahweh faz proezas, a direita de Yahweh é excelsa, a direita de Yahweh faz proezas. Yahusha, Yahusha, Yahweh salva, salva Yahudá. Celebrai Yahweh, porque Ele é bom, Yahweh, teu amor é para sempre. Adorai Yahweh, porque Ele é bom, Yahweh, teu amor é para sempre.
teu amor é para sempre.